Olá, gente. Sou o professor Leonardo e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências para o 7º ano. O tema da aula de hoje é Reino dos Protoictistas, antigamente denominado de protistas. Reino dos protistas. Este reino inclui seres eucarióticos, diferente dos representantes do reino Monera, e nesse reino todos os indivíduos são eucarióticos. Mas o que é ser um ser eucariótico? Um ser eucariótico ele vai apresentar uma membrana que separa o núcleo, o material genético, do citoplasma. Nós podemos encontrar neste reino os protozoários e as algas. O que são protozoários? Protozoários são organismos heterotróficos e unicelulares. O que é heterotróficos? São organismos que não conseguem produzir seu próprio alimento, sendo necessário consumir um outro organismo para sobreviver. Unicelulares, como a gente já viu, são aqueles organismos que apresentam uma única célula. Já as algas, elas têm como características serem todas aquáticas, ou seja, vivem na água, autotróficas, portanto, produzem o seu próprio alimento por meio da presença da luz, fotossintetizantes, como já disse, que significa estar relacionado à produção de alimento por meio da luz, e podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares, ou seja, nós podemos encontrar algas formadas por uma única célula, ou então algas formadas por mais do que uma célula, sendo, portanto, pluricelulares. As algas, elas não apresentam tecido e muito menos órgãos. Nós vamos ter organismos pluricelulares, mas pluricelulares bem simplórios, sem formar tecido e muito menos órgãos. As algas, elas exibem enorme variedade de tonalidades, ou seja, de cores. E isso se deve à presença de clorofila associada a outros pigmentos. Lembrando que a clorofila é o pigmento responsável pela fotossíntese e está presente, por exemplo, nas folhas das plantas. Entre as algas unicelulares, ou seja, que apresentam apenas uma única célula, nós podemos citar os dinoflagelados, os euglenoides e as diatomáceas. Já entre as algas pluricelulares, destacam-se as algas pardas, as algas vermelhas e as algas verdes. Tipos de algas, como a gente citou, as algas pluricelulares, as que mais se destacam são as verdes, que pertencem a esse grupo aqui, são exemplos de algas verdes. As algas pardas, pela coloração que elas têm, que elas apresentam, e as algas vermelhas. Este outro grupo de imagens é o que a gente considera como sendo as algas unicelulares. Reprodução das algas. As algas elas podem se reproduzir tanto sexuadamente ou assexuadamente. A reprodução sexuada tem que ter a fusão de gametas. Já na reprodução assexuada, não. E ela pode acontecer por fragmentação dos talos em algas macroscópicas ou por divisão binária em algas unicelulares. Protozoários.
Eles podem apresentar hábitos de vida livre, podem ser parasitas ou podem viver associados a outros organismos. Os protozoários de vida livre estão distribuídos por diversos ambientes, entre eles rios, lagos, mares, solos úmidos e substratos lodosos. Os protozoários são unicelulares e a complexidade de suas células pode variar muito entre as espécies. Lembrando, algas podem ser uni ou pluricelulares, enquanto que protozoários todos são unicelulares. A presença de estrutura especializada para locomoção e os tipos dessa estrutura são características utilizadas para poder classificá-los em grupos. Então, eu posso classificar os protozoários observando a locomoção e o tipo dessa estrutura. Vamos lá para a classificação dos protozoários. Nós podemos classificá-los em 4 grupos: rizópodes, flagelados, ciliados e esporozoários. Vamos por partes. Rizópodes. Eles vão se deslocar por meio de pseudópodes. O que são pseudópodes? São falsos pés. São expansões do citoplasma que têm como função se locomover. Esse processo também é empregado na captura de alimentos, num processo chamado de fagocitose. Um organismo protozoário que se enquadra nos rizópodes é a ameba. Já flagelados se deslocam por meio de estruturas em forma de chicote, que são denominados de flagelos. Como exemplo, temos a giardia e o trypanosoma. Entre os ciliados, temos como características se locomoverem por meio de numerosos cílios. Um exemplo é o paramécio. Esporozoários, eles não possuem estrutura de locomoção e a grande maioria é parasitária, ou seja, vive dentro de algum outro organismo. Um exemplo, o plasmódio. Reprodução dos protozoários. O processo mais comum é o assexuado, ou seja, sem troca de material genético. Ele se dá por divisão binária, em que uma única célula se divide formando duas. A gente pode encontrar esse tipo de divisão em rizópodes, flagelados e também em ciliados. Nos ciliados, também nós podemos encontrar uma outra forma de reprodução, que é a que a gente encontra na imagem ao lado, chamada de conjugação. Como ocorre essa reprodução? Os dois indivíduos, indivíduo A e indivíduo B, se aproximam de forma que ocorra a transferência de material genético entre eles. Aqui nós temos os micronúcleos e aqui nós temos os macronúcleos. Os micronúcleos se duplicam e ocorre uma troca entre as células, permitindo uma melhor variabilidade genética na espécie. Qual é a importância da gente estudar os protoictistas? Na saúde pública, nós podemos citar a preocupação com diversas doenças causadas por esse tipo de organismo, entre elas a malária, a doença de Chagas e a leishmaniose. Com relação à economia, estas espécies podem ser usadas na alimentação, como por exemplo o nori, usado para o preparo do sushi. Nori é um alimento produzido a partir de algas.
Também temos o agar, também utilizado a partir de algas, e ele é utilizado na indústria de alimentos, cosméticos e de medicamentos. E para o meio ambiente, nós temos a importância de que os protoquistas são responsáveis por cerca de 90% da produção de gás oxigênio no planeta. Portanto, hoje considera-se que o pulmão do planeta é estar presente no oceano, já que é neles que a gente vai encontrar a maior parte das algas que pertencem ao grupo dos protoquistas. E os protozoários constituem parte dos zooplânctons, então eles são a base alimentar de muitas espécies de peixes e outros animais que vivem em águas.